A paz do Senhor a todos. Bem-vindo de volta ao canal da Iniciativa Eleva. Se você está envolvido no Ministério para Crianças ou até considerar começar, você sabe como ensinar a próxima geração sobre Jesus pode ser emocionante e desafiador. Seja encorajado hoje que o que você faz importa. Você está a causar um impacto eterno na vida de cada criança. Hoje vamos falar sobre o desenvolvimento da infância média. Se você trabalha com crianças, é importante saber como é que se desenvolvem, porque isso ajudará a alcançá-las num nível mais profundo. A criança será capaz de lembrar e aplicar o que aprende quando for ensinada no nível que entenda. As crianças de 3 a 12 anos passam por fases distintas de crescimento físico, mental e espiritual. Ao longo desses anos, os pais e professores devem combinar as práticas de desenvolvimento com a palavra de Deus. A teoria do desenvolvimento infantil e os marcos socioemocionais ajudam-nos a entender o que as crianças podem fazer em caridade, enquanto os princípios cristãos lembram-nos do propósito e da maneira de guiá-las na fé. Na infância média, de 7 a 9 anos, as crianças envolvem-se mais na escola e passam muito mais tempo fora da família. As crianças dessa faixa etária continuam a crescer num ritmo constante e precisam de bastante sono e alimentação nutritiva. As habilidades são bem desenvolvidas, pois podem escrever com letra legível e usar ferramentas com segurança. A coordenação física melhora drasticamente durante esta fase e muitas crianças de 7 a 9 anos destacam-se em desportos. Além disso, a consciência corporal e a necessidade de privacidade aumentam nesta fase. Hoje vamos explorar 3 aspectos principais nos quais as crianças dessa faixa etária desenvolvem-se. Primeiro, desenvolvimento emocional e social. Segundo, desenvolvimento cognitivo ou mental. Terceiro, desenvolvimento espiritual. Vamos começar com o primeiro aspecto. Como é que as crianças desenvolvem-se emocional e socialmente entre as idades de 7 e 9 anos? As crianças desta idade desejam ser aceites, por isso a amizade torna-se cada vez mais importante. São muito sensíveis à aceitação dos amigos e colegas e elas querem ser apreciadas pelos outros. Por volta da idade de 8 a 9 anos, formam amizades mais profundas, demonstram lealdade e começam a sentir a pressão dos colegas. Por causa da sua necessidade de aceitação e amizade, as lições sobre ter um caráter piedoso e a importância de escolher bem os seus amigos são vitais nesta fase de crescimento. Em Gálatas 5, versículos 22 e 23, o apóstolo Paulo apresenta-nos o fruto de um caráter piedoso, enquanto versículos tais como Provérbios 13, versículo 20, e também a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, são bons exemplos da razão que as crianças precisarem de escolher bem os seus amigos. Gálatas 5, versículos 22 e 23 dizem: Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Estas são qualidades nas quais devemos focar quando ensinamos este grupo etário, para que Deus comece a desenvolver essas qualidades nas suas vidas desde cedo. Podemos também enfatizar, como professores, que essas qualidades são igualmente importantes nas pessoas com quem as crianças passam o seu tempo. Provérbios 13, versículo 20 diz: Quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. A primeira carta aos Coríntios 15, versículo 33 diz: Não se deixem enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Esses 2 versículos enfatizam a necessidade de ensinar às crianças no nosso ministério a importância de escolher bem os seus amigos e com quem decidem andar. As crianças desta faixa etária esforçam-se por dominar tarefas e destacam-se quando recebem elogios pela sua competência. Se experimentarem fracasso ou forem alvo de críticas duras, correm o risco de se sentirem inferiores. No entanto, se forem encorajadas, desenvolvem um sentimento de utilidade e autoestima. As crianças destas idades também começam a demonstrar empatia pelos outros e são capazes de mostrar preocupação e compaixão para com os que as rodeiam. Por isso, um bom princípio bíblico a destacar para esta faixa etária é a descoberta da comunidade na igreja e a utilização dos seus talentos e dons para Deus. Realçar o serviço ao próximo, tal como Jesus serviu os outros, reforça positivamente o seu desejo de pertença e a sua capacidade de demonstrar compaixão nesta idade.
Encorajá-los a servir a família, a mostrar compaixão pelos amigos e vizinhos e a ajudar na igreja reforça que fazem parte da família de Deus e que podem ter um papel no crescimento do reino de Deus. Vamos agora ao segundo aspecto. Como é que as crianças desenvolvem-se cognitivamente entre as idades de 7 e 9 anos? O pensamento lógico começa a florescer durante essa faixa etária. Eles também começam a ser capazes de fazer melhor as tarefas escolares, tais como ler fluentemente, escrever histórias e resolver problemas matemáticos de várias etapas. A sua imaginação continua a crescer e nesta idade eles são capazes de distinguir a fantasia da realidade com mais clareza do que as crianças mais novas. As crianças dessa faixa etária começam a fazer perguntas mais profundas sobre porquê. Por exemplo, porquê é que acontecem coisas más? Este pensamento é natural e faz parte do desenvolvimento. Sendo professores do Ministério de Crianças, devemos estar preparados para responder. As lições bíblicas devem ir além de conceitos simples e começar a explorar conceitos básicos de pecado e perdão, justiça e misericórdia, sempre enraizadas em exemplos bíblicos e claros. Por exemplo, eles podem entender o amor de David por Deus ou o conceito de amar os inimigos através de histórias bíblicas. Nesta idade de 7 a 9 anos, é uma boa altura para ensinar princípios como amar o próximo de Marcos 12, versículo 31, aplicando a situações do dia a dia. Vamos terminar com o terceiro aspecto. Como é que as crianças desenvolvem-se espiritualmente entre as idades de 7 a 9 anos? Espiritualmente, a infância média é rica em potencial para a fé genuína. As crianças nessa faixa etária são capazes de crer fortemente na realidade de Deus. Elas podem relacionar-se com Jesus como um amigo verdadeiro e também entender a linguagem básica da salvação. Gostam de memorizar versículos bíblicos e devem ser encorajadas a fazê-lo. Algumas maneiras simples para incentivá-las a memorizar versículos são músicas que usam as palavras do versículo, danças com ações que representam as palavras do versículo e jogos em que as crianças podem pôr as palavras do versículo em ordem. Nesta idade, as crianças tornam-se muito mais conscientes da injustiça e a sua preocupação com questões sociais cresce. Assim, elas são capazes de compreender e refletir a compaixão bíblica. Como professores, devemos reforçar a importância da compaixão bíblica com exemplos tangíveis e práticos. À medida que as crianças dessa faixa etária tornam-se mais independentes, essa autonomia pode ser canalizada para o bem. Por exemplo, confiar-lhes para ler um versículo relacionado com uma lição, pedir-lhes para orar e também ajudá-las a servir numa turma mais nova valoriza o seu papel no corpo de Cristo. Em conclusão, é importante entender os estágios de crescimento e desenvolvimento dos nossos alunos. Quanto melhor entendermos, melhor podemos ensinar. Quanto melhor pudermos ensinar, mais receptivos serão os alunos. E quanto mais receptivos os alunos forem, mais transformador será o momento ao encontrarem Jesus. Obrigado por investir o seu melhor na vida de cada criança que passa pelo seu ministério. Obrigado por assistir. Se este vídeo encorajou, deixe um gosto e subscreva no nosso canal.